alunos do segundo C, que é o professor Arthur, de Física. Vou fazer só uma revisão bem geral aqui dos assuntos do primeiro bimestre de vocês. A gente tem uma prova para fazer, essa avaliação estou terminando, vou postar agora de manhã. Eu só passei esse slide aqui. Bom, o assunto de física que vocês viram ano passado deveria ser mecânica, mas aí a pandemia atrapalhou um pouco e a gente vai ter que revisar esse assunto. Eu vou ter que inserir um pouquinho o assunto do primeiro ano nesse ano, certo? Mas eu só vou cobrar em prova o assunto do segundo ano. O assunto do segundo ano vai ser calor, calorimetria, óptica, geométrica e reflexão e refração da luz. Eu vou dividir ainda o que é que a gente vai ver no segundo, terceiro e quarto trimestre, certo? Para ver um pouco de... Bom, tem a diferença, o pessoal confunde um pouquinho temperatura e calor. Calor é a sensação térmica. Temperatura de algum corpo geralmente é associada ao calor ou frio. Porém, essas são as sensações térmicas, o que a gente sente. Na verdade, a temperatura é uma grandeza física e a temperatura ela não vai medir a nossa sensação, porque a sensação que a gente tem não é muito precisa. A temperatura mede o grau de agitação das partículas, ou seja, energia cinética, energia em movimento, de um sistema ou de um corpo. E esse grau de agitação é que a gente chama de temperatura. Certo? Tem várias escalas, a gente normalmente usa a escala Celsius e a gente vai ver outras escalas também. Pronto, o desenho aí dá para ilustrar. O corpo frio, as partículas estão menos. Esse corpo que eu estou falando pode ser um corpo humano ou então um corpo, objeto qualquer. Certo? Qualquer objeto a gente chama de corpo. E aí tem o corpo frio, o corpo quente. Dá para perceber as partículas do corpo frio, na figura esquerda, estão com movimentos mais lentos. As partículas mais quentes têm um movimento mais agitado. Quer dizer, o grau de agitação, de energia cinética, energia de movimento, é bem maior quando o corpo está quente. E é isso aí que a temperatura consegue medir. Bom, os termômetros são instrumentos utilizados para medir temperatura, só que a gente tem várias escalas, mas aqui no Brasil é usada a escala Celsius. E essa escala Celsius ela tem uma particularidade. Entre o 0 e o 100, no 0 grau a água fica sólida e no 100 a água muda de estado também. No 0 grau ela sai do estado sólido para o líquido e no 100 graus vai para o estado gasoso. No caso de outras unidades, esse valor vai mudar um pouquinho. A gente vai ver uma forma também que faz essa mudança de uma escala para outra. Equilíbrio térmico é quando dois ou mais corpos com temperaturas diferentes são colocados no mesmo recipiente isolado e depois de um certo tempo atingem o mesmo nível de agitação. É como se eu tivesse dois objetos, um mais quente ou mais frio, quer dizer, com temperaturas diferentes. Depois de um certo tempo eles vão entrar em equilíbrio. Quando eles entram em equilíbrio, a temperatura fica a mesma para os dois, ou seja, quem estava com grau de agitação maior diminui, quem estava com grau de agitação menor aumenta até ficar em equilíbrio. Isso é semelhante ao que acontece com a forma de média aritmética ou média ponderada em matemática. Bem, aí tem calor. O calor, na verdade, é a energia em trânsito de um corpo para o outro. Na verdade, é o quanto de calor, quanto de temperatura varia de um corpo para o outro. Transferência de energia entre dois corpos. Bom, aí explica o que acontece até chegar ao equilíbrio térmico. A gente tem essas três figuras. A primeira figura eu tenho dois recipientes com temperatura diferente. Óbvio que está mais quente ou com uma temperatura maior, mais elevada. Ele tem um grau de agitação maior. E depois de colocado
os recipientes em um local isolado, eu estou falando isolado térmico, eles tendem o que está mais quente transferir temperatura, quer dizer, passar calor, para o que está mais frio, e o mais frio também vai adquirindo esse calor até ficar em equilíbrio, ou seja, enquanto um diminui a temperatura, o outro vai aumentando a temperatura. E aí eu tenho dois recipientes, um com 20 graus, esse C é Celsius, 20 graus Celsius, e outro com 100, e a temperatura em equilíbrio dos dois vai ser de 60. Dá para perceber que essa temperatura de 60 graus, a gente chega porque os dois recipientes têm a mesma substância e têm o mesmo volume. Então, se eu pegar, dá para perceber também, se eu pegar 100 e o 20 graus, 120, os dois somados, e 60 é o valor da média, 100 mais 20, 120, dividido por 2, 60, certo? Essa média não vai obedecer caso as substâncias sejam diferentes ou se o volume também seja diferente. Aí a regra é outra. Essa transferência é interrompida quando os corpos atingem o equilíbrio térmico. Isso. Quando o equilíbrio térmico chega, no caso da terceira figura, aí, aos 260 graus, bom, agora como estão com a mesma temperatura, nenhum passa calor para o outro, nenhum consegue transferir calor para o outro. E aí eles chegam no ponto que a gente chama de equilíbrio térmico. Escalas termométricas. Atualmente, a maioria dos países adota a escala de Celsius. O zero da escala, que eu estava falando um pouco antes, o zero da escala Celsius corresponde à temperatura de fusão do gelo. É quando o gelo se transforma em água, a água muda de estado, de sólido para líquido. Enquanto que 100 é o que muda quando a água muda de líquido para gasoso. E aí a temperatura, a água entra em ebulição. Ambas as medidas são em condições normais de temperatura e pressão, certo? Porque isso significa que a pressão que a gente tem aqui no nível do mar, a água entra em ebulição em 100 graus. E em outras altitudes, a água vai entrar em ebulição em um grau diferente, não em 100. Uma outra escala térmica também conhecida, mas não é muito usada, é a escala Fahrenheit, desenvolvida por um físico alemão por volta de 1700. Nessa escala, os valores de fusão e ebulição são bem diferentes da escala Celsius. A gente também vai ver isso depois. O calor sensível e o calor latente. Calor sensível é apenas quando o corpo ganha calor. Agora, o latente é quando esse corpo começa a mudar de estado físico. Por exemplo, a água que eu citei. A água vai ganhando calor até os 100 graus, por exemplo, de 60 graus até 100 graus, vai ganhando calor, mas não muda o seu estado físico. Então, esse é um calor sensível. A partir do momento quando passa dos 100 graus, aí ela muda o seu estado físico para o estado gasoso, então aí é o calor latente. Então, o calor latente da água é em 100 graus, por exemplo. Pronto, pessoal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou postar um link, daqui a pouco eu posto esse link, e vai ser também uma prova não, um testezinho, para a gente finalizar esse primeiro bimestre. E esse teste vai ser com um link do Google Formulário, certo? Preciso que vocês entrem com um e-mail institucional para poder responder. Não vai ser nada de difícil não, certo? Eu queria que todo mundo participasse. Valeu, a gente precisa fechar essas notas até essa semana, certo? Até sexta-feira. Então eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou postar esse link por volta de 11 horas e vou dar umas 2 horas mais ou menos para resolver, certo? Então, dentro de 2 horas, vocês têm que responder e assim que terminar de responder, automaticamente as notas são enviadas para mim, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado.